Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso esquema de jogo aqui na WebZone, aqui direto do nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo todo mundo aí para o programa que está começando, o nosso programa aqui de toda sexta-feira ao meio-dia. Seja muito bem-vindo todos vocês que estão aí, estão chegando na transmissão inédita, que vão assistir o vídeo depois. Fiquem à vontade, mandem suas sugestões, suas opiniões aqui nos comentários do vídeo. Lembrando que esse programa você também ouve lá no esquemadejogo.com.br em formato podcast. Você pode seguir o Esquema de Jogo também nas redes sociais, né, no facebook.com/esquema de jogo ou no Twitter, @esquema de jogo. Dê a sua curtida lá, segue a gente lá nas nossas redes sociais e esteja participando aqui com a gente do programa. Bom, eu sou o André de Poldi e para fazer o programa comigo hoje eu vou chamar o Eduardo Oliveira, lá de Brasília. Edu, se quiser já anunciar o assunto para o pessoal aí, para a gente ganhar tempo, seja bem-vindo e já anuncia o assunto aqui para o pessoal. Oi, André, é um prazer mais uma vez estar aqui conversando com você. Esquema de jogo, WebZone Esportes, você aí, interior de São Paulo. Nós vamos falar um pouco no programa de hoje sobre a seleção brasileira, que nesta quinta-feira enfrentou o Chile. Então, a gente vai falar um pouco das eliminatórias, da seleção, o que a seleção pode fazer nos próximos jogos e também assuntos relacionados a algumas seleções, né, André? Tem alguma surpresa aí que a gente pode ter na próxima edição da Copa do Mundo, que pela primeira vez vai ser no final do ano. É isso mesmo, Edu. E como o Edu falou, a gente vai falar da seleção brasileira, né? A gente tem o assunto seleção, ele é sempre muito discutido, ele é sempre muito polêmico, né? As opiniões são muito divididas, né? A gente vê sempre aquela discussão, por que o torcedor brasileiro não se identifica mais tanto com a seleção brasileira? Que razões levaram a isso? Enfim, a seleção chega bem para a Copa do Mundo. Enfim, são muitas coisas que a gente pode colocar aqui na conversa. Edu, como você falou, a Copa do Mundo é só no final do ano, né? Então acho que é muito cedo para a gente falar, o Brasil chega assim, chega assado, mas vamos considerar que fosse hoje. Como você vê o Brasil neste momento? Lembrando que o Brasil classificou com folga, né, nas eliminatórias sul-americanas, né? Tá agora só cumprindo tabela, mas sempre fica aquela preocupação, não é uma preocupação, aquela análise assim, contra os europeus, talvez o Brasil tenha um pouco de dificuldade. O Brasil está acostumado a jogar só aqui na América do Sul, onde ele sobra, tudo mais. Como é que seria um embate contra as principais seleções europeias? Edu, como que você vê a seleção brasileira hoje? Em comparação a times, seleções, vamos dizer assim, André, eu vejo que o futebol hoje, de uma maneira geral, está muito nivelado. Então, assim, não tem uma seleção que a gente possa falar assim, nossa, ela vai encantar o mundo, ao que a gente não está vendo. Tanto que a última Copa, a final, foi entre França e Croácia, e poucos colocavam a Croácia como favorita para chegar na final. Não era algo assim esperado. O time foi crescendo na competição. E lembrando assim que esse tipo de competição, que é um tiro curto, né? Ela vai começar no dia 21 de novembro, uma segunda-feira, e vai terminar num domingo, dia 18. A gente comparando, o campeonato não dura um mês, né, André? São 27 dias, 28 dias, não dá nem um mês contando assim. O Tite tem feito algumas alterações na equipe. No jogo contra o Chile, ele até pôs o Neymar com o Rafinha, o Antony. O Rafinha não, o Rafinha foi trocado porque teve coronavírus, mas ele pôs o time mais para jogar à frente. Time por time, é difícil a gente falar, porque do mesmo jeito que a gente não está enfrentando as seleções europeias, as seleções europeias também não estão enfrentando o Brasil, né, André? Então, tem essa questão também que a gente tem que debater no programa de hoje. O time em si, a última partida contra o Paraguai, que deixou com os garotos, pôs o Antony, pôs o Rafinha, pôs o Neymar um pouco mais solto. O time parece que criou uma cara mais leve para os jogos, em comparação aos outros confrontos, né? O Brasil teve muita dificuldade de às vezes, seleções médias e pequenas aqui da América para conseguir a vitória. Mas, de uma maneira geral, uma seleção que faz aí uma pontuação muito alta
e classifica com antecedência, também tem que valorizar o trabalho do Tite. Não sei se seria um treinador assim, porque não é um treinador de espetáculo, né? Hoje é um treinador muito mais de resultado. É algo diferente da outra eliminatória, né? Para a Copa da Rússia em 2018, em que ele pega o time na sexta colocação e faz uma campanha espetacular desde que assumiu. Tanto que o primeiro jogo é a vitória sobre o Equador por 3-0. É algo que a gente também tem que enaltecer. Mas se a gente for ver, com a desclassificação da Itália, as dificuldades que as seleções estão tendo, a própria Alemanha, que na última Copa não passou de fase, e se a gente voltar mais atrás, eu estou esticando um pouco mais o meu comentário, mas se a gente for ver, as últimas seleções que venceram a Eurocopa, você pega a Espanha, ela vence em 2012, mas ela não passa da primeira fase de 2014. Portugal chega nas oitavas, depois de vencer a Euro em 2016. Ela para nas oitavas na Copa da Rússia contra o Uruguai. Você tem a questão agora da Itália, né? Que ela vence e não vai pela segunda vez. São 8 anos que a gente não vê a Itália disputando a Copa do Mundo. E a Inglaterra, que só ganhou o título em 66, você vê que está formando um time interessante. Então, assim, eu vejo o Brasil entre as favoritas, André. Mas tudo pode acontecer. Desculpa, eu estava mutado aqui. E pode discordar, viu? Se eu falei alguma coisa, fala, não, o Edu está viajando. Não acho que você está viajando, não. É que acho que assim, ficou muito escancarado, não. Muita gente começou a levantar esse assunto por conta da última Eurocopa, né? Que o nível técnico foi muito bom, né? Nós tivemos jogos muito bons, nós tivemos seleções que chamaram a atenção, a própria Itália campeã, a Inglaterra chegou na final, a gente tem a França, a gente tem a Holanda, tudo mais. Só que é aquela coisa que você falou e que a gente sempre comenta, a Copa do Mundo é torneio de tiro curto. Então, são ali no máximo 7 jogos que você faz. Então, muitas vezes você encaixa ali uma sequência de jogos e acaba sendo campeão. O Brasil de 2002 foi assim, né? O Brasil sofreu nas eliminatórias, né? Para aquela Copa do Mundo, teve 3 treinadores, né? Durante a campanha, o Luxemburgo. Se não me engano, teve 4, que acho que o Candinho, se não me engano, dirigiu como interino, posso estar me equivocando. Tem o Luxemburgo, o Leão e depois o Filipão, né? O Brasil se classifica na última rodada, né? Acho que uma vitória sobre a Venezuela, com Sim, 3-0, lá no Maranhão, que o Luizão faz gol, Maranhão, o Edilson. Luizão, acho que foi 2 gols do Luizão. Aí o Brasil chegou na Copa meio desacreditado, não foi uma Copa com um nível técnico assim também, nossa, que espetáculo, e o Brasil encaixou e foi campeão. Então isso pode acontecer. O que muita gente fala do time do Tite, que é um time que poderia jogar mais do que joga pelos jogadores que tem, né? Por outro lado, a gente fala muito das seleções europeias. O Brasil está recheado de jogadores aí que jogam nas principais ligas do mundo, são jogadores que estão acostumados a enfrentar os europeus, só que muita gente reclama do conjunto do Brasil. Na hora que põe todo mundo para jogar junto, o negócio parece que não vai, por mais que esteja já classificado, mas a gente tem que levar em consideração que o Brasil está muito acima dos demais adversários aqui da América do Sul. O nível das demais seleções aqui, eu acho que anda bem fraco, das seleções aqui da América do Sul. Então, e a própria Argentina, né, que a gente sempre fica com aquela preocupação e tudo mais, a gente não é um time que também não consegue encantar, é um time que Posso cortar o seu comentário encaixa, com né? relação à Argentina? Você não acha Claro. que você não vê achar não que a gente não está procurando nada, não é só visão. A Argentina não está mais sólida entre a defesa, o meio e o ataque. Não estou falando que é um time esplendoroso, André. Então, o pessoal, o Edu está viajando, não. Mas você não vê que eles estão mais sólidos? Porque você imagina nas outras Copas, ela sempre teve uma defesa muito vulnerável. Dependia muito do Messi. E me parece que agora ele encontrou uma maneira de... Não é um espetáculo, mas a sua avaliação não está estável. Claro, também não tem grandes jogos, né? Não, eu acho que sim, eu até ia chegar nesse ponto, porque assim, eu tô falando da Argentina no nível, assim, em relação aos últimos anos, assim, se a gente fizer um apanhado geral, a Argentina é um time que, principalmente na última Copa, teve muitas dificuldades, é um time que no papel sempre tem muito bons jogadores,
muitos bons jogadores, mas na hora H parece que o time não encaixa. Na hora que põe todo mundo para jogar junto, não encaixa. A Federação Argentina também é uma bagunça, trocam muito de técnico. Parece que agora estão arrumando um pouco a casa, né? E até tardiamente, né? Porque tanto de jogadores que a Argentina teve aí nos últimos anos, né? O Messi, o Agüero, o Di Maria, entre outros aí. Então, mas resumindo aqui a minha opinião sobre o Brasil, eu acho que é isso. Eu acho que ele não é tão favorito, que eu vejo muita gente falando, tá vendo? A Itália foi eliminada para a Macedônia, né? Macedônia do Norte. Então o Brasil tem chance, o Brasil é favorito. Eu acho que, calma, eu acho que o Brasil não é nem favorito, também não é essa zebra toda que muita gente diminui. O Brasil tem grandes jogadores no elenco. Então, como é um torneio de tiro curto, eu acho que o Brasil pode encaixar o time e acabar sendo campeão. O que eu acho que falta para o Brasil mesmo é se preparar contra adversários de mais nível, né? Jogar só contra as seleções sul-americanas, eu acho que não acaba não sendo um bom parâmetro. E outra, e até o final do ano, muita coisa pode mudar, a gente não sabe se alguém vai machucar, se vai ter que trocar jogador, enfim, tem muita coisa para a gente ver ainda. Mas, Edu, queria lançar uma pergunta aqui, um outro assunto para a gente pegando em consideração o time do Brasil que jogou ontem, né, contra o Chile. Lembrando, deixando claro para o pessoal que está acompanhando, que a gente está gravando esse programa no horário do jogo do Brasil. Então, a gente não sabe quanto que foi o jogo, como que foi o jogo, a gente tem só aqui a escalação, tudo mais. Edu, você vê que esse é o caminho ou você acha que o Tite vai mexer em mais alguma coisa nesse time aí? Me parece que está praticamente fechado, né? André, eu vejo que o caminho é esse. O Tite não tem ele não faz muitas mudanças na sua estratégia de trabalho. É que no meu início do comentário eu citei o Rafinha, mas na partida contra o Chile jogou o Antony, o Vinícius Júnior e o Neymar. Ali seria tipo flutuando, que é algo em que o Neymar sempre fez na sua carreira, que o Tite demorou, parece, para colocar. Eu vejo assim, que nem você falou, o trabalho não é ruim. Em termos de resultado, é muito bom. A gente pode colocar até excelente, porque o nível é baixo, mas o Brasil está vencendo, né, André? Era ruim se o nível fosse baixo, a gente não conseguisse nem vencer. Aí a gente estaria ficando preocupado. Mas o nível, eu vejo que é um nível, em termos de resultado, muito bom, mas é porque tem dois pontos. A gente tem que entender por que o torcedor também não está acompanhando. Será que as eliminatórias perderam o charme? Porque são 18 jogos. É difícil até de você falar assim, pô, eu vou te falar um negócio, a média é tão difícil para o Brasil e a Argentina não se classificar, que desde que teve esse formato, a Argentina e o Brasil que sempre sofreram nas eliminatórias, principalmente na de 94, né, para a Copa 93, que a Argentina vai disputar o jogo com a Austrália, e o Brasil perde a primeira partida para a Bolívia, mas você vê que eles sempre estão ali. Brasil mal, tudo, como 2002, mas classifica, faz uma campanha lá. Eu vejo que as eliminatórias perderam um pouco o charme, entendeu? Até há uma ideia de diminuir o estilo das eliminatórias, fazer em grupos, para que Brasil, Argentina, Uruguai possam disputar até aquela chamada Nations League, né? Tem um projeto para 2024 ou 2028, o Brasil voltar a ter contato com essas seleções. Mas o trabalho do Tite vai seguir nessa linha, André. Eu não vejo nenhuma mudança expressiva. Mas também não tem um jogador que se destaca. Se a gente for ver no Brasil, assim, quem que a gente poderia colocar? Do Flamengo, o Bruno Henrique, o Gabriel, o Barbosa. Já cogitaram o Hulk? Não sei se pode ser o... Porque o Hulk tem feito muitos gols. Pode entrar aí no debate, André, se você achar que... Cara, eu acho que, assim, tudo bem, o Brasil tem Tanto uma. que a gente tem um lateral que é o Daniel Alves. Ainda. Muita gente ainda quer levar o Daniel Alves. É, eu acho que a lateral direita é um problema que o Brasil tem há muito tempo já, né? Então, o Brasil precisar do Daniel Alves hoje é uma coisa, mostra que você não tem, que você não está formando bons laterais direitos. As outras opções que você tem é o quê? É o Danilo, é o Fagner, tem o Emerson, né, lá do Tottenham. Então, tem algumas dúvidas, eu acho que na cabeça do Tite, pelo menos na lateral. Agora, por exemplo, na questão do Hulk,
Eu não sei, sabe por quê, Edu? Porque o Hulk, né, nenhum demérito, tá fazendo a sua trajetória no Atlético, ela é muito boa, tá indo muito bem, ganhando títulos. Só que aquela coisa, antes de vir para o Atlético, ninguém lembrava do Hulk. Acho que estava na China, já não era um jogador para futebol europeu. Então, aí vem para o Brasil, o nível é um pouco mais baixo, cresce o futebol dele, aí o pessoal já quer na seleção. Então, eu não sei se eu convocaria o Hulk, não. Tem o Gabigol também, que o pessoal acha que não tem nível para a seleção, mas aqui no futebol brasileiro ele sobra. Eu não sei se eu faria grandes alterações nas listas que o Tite tem feito, assim, uma grande justiça. Eu acho que talvez o Lucas Moura tenha merecido uma chance nesses últimos tempos, mas também a concorrência ali é muito pesada na posição dele. Sabe O quem que 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 eu você daria acha? uma oportunidade? Assim, deve ter É. amistosos, né? O Brasil vai ter que fazer aquele jogo com a Argentina. O Dudu do Palmeiras. Que todo mundo, assim, num amistoso, para ver qual é ainda, porque fala que nunca deram oportunidade. Mas num amistoso, aí tem que É. ver também, né? Porque às vezes eu achei o Dudu um pouco num jogo, num confronto mais com dificuldade contra o Chelsea, ele estava um pouco mais apagado. Não sei se você concorda. Tudo bem, eu acho que eu concordo com você nesse ponto que ele não teve chance, poderia testar num amistoso, tudo, mas agora nesse momento também que o Brasil já está classificado. Só que eu não vejo o Dudu como um jogador de seleção brasileira, Edu. A gente pode discutir outros jogadores do Palmeiras, talvez o Rafael Veiga, que eu acho que talvez esteja merecendo mais do que o Everton Ribeiro. O Danilo do Palmeiras, o primeiro volante também, tem jogado muito bem. Agora, fora isso, né, eu estou até abrindo aqui a lista desse último jogo, dos titulares reservas. Ah, e tem uma outra coisa, outro ponto aqui que eu também queria jogar. A gente tem a dúvida do Felipe Coutinho, né? Que era um jogador que estava muito em baixa, né? Desde que ele foi para o Barcelona, ele nunca se reencontrou na carreira, né? Teve uma passagem pelo Bayern, voltou para o Barcelona e agora foi para o Aston Villa e parece que está encontrando bom futebol lá na Inglaterra e já está sendo chamado pelo Tite. Então, você acha que o Tite chamar o Felipe Coutinho mostra que o Brasil está carente nessa posição de meia? Eu vejo, assim, não carente. Eu vejo que bons jogadores, a gente faz tempo que não tem um conjunto, vamos dizer assim. Na verdade, o Tite sempre gostou do estilo do Felipe Coutinho, né? O estilo do jogo e tal. Eu vejo que ele é um jogador mais cadenciado, né? Não é aquele jogador que põe explosão num confronto. Por exemplo, vamos supor, o Brasil numa. Vamos lá, eu não sei se você concorda, tem gente que já está achando que o Brasil não passa da primeira fase. Eu acho muito difícil, André. Ah, isso eu já acho exagerado. A gente Eu, nem eu, sabe os grupos ainda também. então, e tem uma questão, né? A gente vai estar debatendo isso durante os programas nossos, que vai ter o sorteio na próxima semana, dia 1º, mas a gente também não vai conhecer todos os adversários, porque por causa dessa questão da pandemia, tem adversário que não vai sair. Por exemplo, a questão da Ucrânia com a Escócia, o jogo dela, por causa da guerra que está acontecendo, vai ser só em junho. Então, ou seja, se sair um desses europeus, a gente vai saber. Porque quem passar vai enfrentar o País de Gales, que acabou eliminando ontem a Áustria. Mas, de uma maneira geral, a gente vê que o Coutinho, por um jogo, assim, um confronto, o Brasil está definido. Para ele ter posse de bola no meio campo, como o Tite gosta, é um jogador interessante, pela característica do jogo do Tite. Mas não é um jogador que vai empolgar o torcedor. É diferente, por exemplo, do Rafinha, do Antony, do Vinícius Júnior, do Neymar, aquele jogador que vai dar o drible, né? O Coutinho não, é um jogador que vai parar, vai pensar. Muita gente também critica muito, eu acho um bom jogador, o Fred, pelo que ele faz, tem feito boas partidas, principalmente no Manchester. O Fred, eu acho que o problema do Fred, e aí entrando num assunto parecido com esse, e o Fred e tantos outros jogadores da seleção, o que acontece? Os jogadores saem daqui muito desconhecidos, né, Edu? Jogadores saem daqui, ou tiveram 1, 2 anos de profissional, ou às vezes vão nas próprias, da base já vão direto para a Europa, então muita gente não conhece esses jogadores. Eu até brinco com as pessoas, eu falo assim, se você fosse na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, nos anos 90, e perguntasse para o pessoal que anda ali, quem é o Tafarel? Eu diria que todo mundo sabe saberia dizer quem é o Tafarel.
Agora, vai na Avenida Paulista hoje, vai fazendo uma pesquisa lá, se as pessoas conhecem o Alisson, por exemplo, o Ederson, o Fred, o Éder Militão, o, sei lá, o Gabriel Martinelli, o Arthur, acho que muita gente faria cara de ué, né? Eu acho que entra um pouco o fato da a seleção, como você até citou agora há pouco, ter perdido um pouco essa conexão com a torcida, né? A torcida, o torcedor brasileiro muitas vezes olha para a seleção com raiva, né? Porque ela desfalca o clube dele aqui no Brasil e tudo mais. Então, você não acha isso, Edu, que muita gente olha meio torto para alguns jogadores pelo fato de não acompanhar realmente o futebol desses caras? Sim, além de olhar meio torto, essa segunda opção sua, essa segunda ideia a respeito do que tira jogador, também hoje o pessoal está mais preocupado com o clube, né? Ah, meu clube está bem, então tá bom. Ah, não vou tirar jogador não, para quê? Torce até para não ser convocado, né? Na hora que sai ali, sim, meu jogador vai convocado, deixa para lá. Mas essa questão que você citou, do desconhecimento do público, o jogador sai muito novo para a Europa, e também essa outra questão de tirar o jogador numa data FIFA, que era para estar tudo parado, e a gente está tendo decisão para tudo quanto é rodo de campeonato estadual, é complicado, né? Tava mutado de novo aqui. Não, com certeza, igual o exemplo disso é que, pô, no dia do Jogo do Brasil, né, que era um evento que era teoricamente para todo mundo parar para assistir, a gente está tendo decisões de campeonato estadual, a gente está tendo um jogo de campeonato paulista, então as atenções ficam meio divididas mesmo, né? Acaba complicando um pouco essa identificação do torcedor com a seleção brasileira, né? E uma outra coisa que eu queria te perguntar também, Edu, para a gente lançar o assunto aqui. O Tite já anunciou que vai sair após a Copa do Mundo, né? Vai encerrar o ciclo, né? Ele tá, se eu não me engano, desde 2015, 2016, 2016, né? Se não me engano, já disputou 2016, isso, já disputou uma Copa do Mundo. É, muitos gostam, outros não gostam. Quem que você acha que vai ser o substituto, Edu? Vai depender do resultado do Brasil na Copa, se o Brasil vai num técnico na mesma linha do Tite ou vai buscar alguém totalmente diferente? O que você pensa? Ah, eu vejo que vai depender muito do resultado, viu, André? Mas mesmo com o resultado, mesmo vencendo a Copa, eu vejo que pode ter alguma mudança tática do jeito de conduzir a seleção, né? Para chamar mais o torcedor. Entendeu? Assim, é aquilo que eu te falei. Se a gente for fazer uma campanha de resultados, é excelente o trabalho, mas é algo que o povo não gosta, né? O povo gosta de espetáculo e vitória. Partida, por exemplo, contra o Chile, tinha que estar 3-4-0. Isso que o pessoal gosta. É resultado, emoção, jogo interessante, emblemático. É assim que funciona. E a gente tem, por exemplo, agora nesse jogo contra o Chile, que você até citou aí, que o Tite escalou Antony, Vinícius Júnior, Neymar, né? Todo mundo para jogar junto ali. É isso que o torcedor acaba gostando, né? E a gente acaba vendo que não tem essa identificação com o torcedor, talvez pelo estilo de jogo, né? O jogo da seleção às vezes não atrai muito, né? Outra coisa, jogos aqui muito caro, ingresso muito caro, né? Não é todo mundo que consegue assistir. Então eu não sei se é alguma coisa que dá para reverter, talvez se o Brasil ganhar a Copa, né? Não sei se aproveitar o embalo, né? Mas eu não, é uma coisa que eu acho que tem que ser muito bem trabalhada, né? Então eu não vejo uma grande solução a curto prazo. E sobre treinador, é uma coisa complicada, porque a gente até discutiu aqui em outro programa, né? 2, 3 meses atrás, todo mundo queria o Renato Gaúcho, no lugar do. Não, um pouco mais, vai, uns 6 meses atrás, um ano atrás, todo mundo queria o Renato Gaúcho. Foi só ele ter ido mal com o Flamengo, de ter perdido a Libertadores, e ter saído do comando técnico. Pronto, o Renato Gaúcho já não serve mais para a seleção brasileira, e muita gente nem lembra mais do Renato Gaúcho. Então a gente vê como é difícil você conseguir uma coisa muito estável nesse momento. E agora, uma outra questão, Edu, não sei o que você acha. Treinador estrangeiro, você acha que o Brasil está preparado para isso? Você acha que... Eu lembro que um tempo atrás o Brasil fez uma oferta para o Xavi, né? Para o Xavi começar como auxiliar do Tite para depois assumir, eu achei um absurdo, né? Como é que você vai falar com o Xavi
vim ser assistente do Tite, com todo respeito ao Tite, né? Então, será que o Brasil consegue um técnico estrangeiro top de linha, ou você acha que o parâmetro que o Brasil vai conseguir, se for técnico estrangeiro, vai ser um técnico ali na prateleira do meio, que esteja tentando crescer na carreira? O que você pensa? Qualquer técnico vai querer dirigir a seleção brasileira. Agora tem que saber como vai ser o trabalho dele. Se você chegar no Klopp, no Guardiola, no próprio Xavi que você citou, qualquer treinador que for chamado vai balançar pela proposta. Agora tem que saber o que ele quer com aquele trabalho. Às vezes a gente precisa também, André, ter uma revolução de uma maneira geral do futebol desde base, entendeu? A maneira da gente jogar o futebol, que às vezes vem um cara assim diferenciado. Eu vi uma entrevista na segunda-feira do Abel Ferreira, num programa que teve da TV Cultura, Roda Viva, e ele falando que o futebol brasileiro tem muito jogador bom, diferencial em relação ao futebol de Portugal que ele citou, só que é organizado. Mas ele falou que era organizado da base ao profissional. Então, às vezes, você trazer um treinador de fora, você quer ver o resultado ou você quer ver um trabalho dele? Então, isso que tem que ser colocado na mesa, entendeu? Eu acho que esses técnicos que você citou, como o Klopp, o Guardiola, eu acho que não aceitariam nesse momento. É o que você falou, não tem um projeto assim, né? O que vai atrair esses caras desse nível para vir treinar a seleção brasileira? Eles vão chegar aqui, vão ver o nosso futebol, a bagunça que é aqui. A gente até discutiu isso num outro programa, campeonatos estaduais, tudo mais. O cara não, acredito eu que não aceitaria. Agora, técnicos de prateleira do meio da Europa, por exemplo, não só da Europa, treinador europeu em geral, por exemplo, Abel Ferreira, o próprio Jorge Jesus, eu acho que são caras que aceitariam vir treinar o Brasil, mas esses caras muito acima da média, como o Klopp, o Guardiola, o Ancelotti, sei lá, o do Ajax, lá, o Erik ten Hag, por exemplo, caras desse tipo, desse nível, eu acho que não viriam. Nesse momento, não sei nem se aceitariam com qualquer seleção, né? Porque uma coisa é o cara trabalhar num clube ali diariamente com os jogadores, outra é ele trabalhar numa seleção que joga-se com um intervalo de tempo maior, não tem aquele trabalho diário, né? Tem cara que gosta daquele trabalho dia a dia, né, com o jogador. Então, fica cada vez mais difícil você conseguir trazer caras desse nível. A não sei que você consiga trazer um técnico argentino, alguém aqui da América do Sul, aí tudo mais. Edu, a gente vai caminhar daqui a pouquinho para o final do programa, só para a gente voltar a esse assunto da Copa do Mundo, só atualizar o pessoal, né, que até o momento que nós estamos gravando, né, eu vou falar as seleções que já estão classificadas, né, até o momento para a Copa do Mundo no Catar. Nós temos a Alemanha, Dinamarca, Bélgica, que eliminou o Brasil na última Copa, França, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça e Holanda. Aqui na América do Sul, só Brasil e Argentina, né? Na Ásia, nós temos o Catar, que é o país sede, o Irã, a Coreia do Sul, o Japão e a Arábia Saudita, né? Então, como você falou, ainda tem muitas vagas ainda para serem preenchidas, né? Portugal vai disputar a vaga lá com a Macedônia do Norte, que eliminou a Itália. Então, a gente vai ter, acho que uma Copa do Mundo de muito bom nível, né? Resta saber o grupo que o Brasil vai cair, aí é uma análise posterior, né? Mas, Edu, se quiser fazer mais algum comentário a respeito aí da Copa do Mundo, da seleção brasileira, a respeito do time, talvez, para depois do Catar, se o Brasil vai ter alguma renovação, o que você, em linhas gerais, o que você pode dizer para a gente aí? Tá mutado aí, tá me Perdão, imitando. em termos de renovação, vamos ter, André. Se a gente não pode, porque com a saída do treinador você vai trazer outro modelo, outra cabeça, outro estilo. E com relação à Copa do Mundo, a Itália não classificando, porque eu ia classificar a Itália ou Portugal, praticamente a última Copa do Cristiano Ronaldo também, e do próprio Messi. Sim. E se a gente for ver também com relação ao Neymar também, né? A gente vai ter que ver essa questão
porque eu não sei se daqui a 4 anos, como é que vai estar o Neymar para a Copa que vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México. Eu É vejo imprevisível, que... né? Oi? A situação do Neymar é sempre muito imprevisível, né? É muito imprevisível. Vamos ter mudanças, principalmente com essa fala do Tite de saída, e pode acontecer algo interessante da gente ter uma revolução no futebol. A gente não vai abrir muito leque, mas caso os clubes do Brasil comecem a pensar como empresa, como está acontecendo com a SAF, alguns clubes, pode fazer com que esses treinadores que hoje vê o Brasil um pouco com desconfiança com relação à organização, podem querer de outra maneira. E se a gente for abrir um leque, você citou aí a Bélgica que foi semifinalista na última Eurocopa, a França que é eliminada pela Suíça, e a França que é a última campeã. A gente tem outras questões, a gente não sabe como é que vai ser o resultado de Portugal e Macedônia, lembrando que ainda tem Tem um a Holanda confronto... classificada, né? Então, assim, vamos ter outros jogos, tem a questão da Escócia com a Ucrânia, que ainda vai ser definido. Então, o sorteio da próxima sexta-feira, que a gente vai estar acompanhando, a gente vai ter uma abertura, mas nem todos os países, a gente vai ter confrontos aí, você citou os países da Ásia, ainda vai ter o confronto entre o terceiro do grupo A, que hoje seria Emirados Árabes Unidos, mas pode ser Iraque, contra a Austrália, que já está classificado, na terça-feira até a última rodada. Na CONCACAF, a gente tem uma classificação do Canadá, que volta a uma Copa, praticamente está classificado, depois de 36 anos. É bem surpreendente, né, do Canadá, com propriedade, né? Sim, e liderando, né? Porque Liderando, você vê o passou. México e os Estados Unidos patinando, tropeçando em algumas equipes. Mas, assim, tem a questão da Alemanha, que fez uma renovação. Então, a gente vai ter uma Copa assim com o Brasil no bolo. Ele pode ganhar? Pode. Ele pode cair num grupo mais tranquilo, como aconteceu em 2002, e caminhando o time vai pegando o corpo e consegue lá ficar entre os 4 primeiros. Então, assim, eu vejo que a única questão é que todo mundo debate é o confronto com o europeu. Mas também você tem que olhar para o outro lado, né, André? Eles também não estão confrontando com a gente. Então, num confronto Brasil contra a Bélgica novamente, ou Brasil e Eles não França. sabem como, eles não sabem como o Brasil tá jogando, né? Assim, Exatamente. sabe, mas jogando é outra coisa. E como você falou no programa de hoje, você tem um confronto dos jogadores, né? O Neymar joga na França, você tem o Vinícius Júnior jogando na Espanha. Se a gente for fazer uma comparação, o Real Madrid faz um excelente jogo contra o Paris Saint-Germain, elimina e depois, no final de semana seguinte, perde de 4-0 em casa contra o Barcelona, que agora com o Xavi parece estar encontrando o seu futebol. Então, assim, a gente vai ter muitas surpresas ainda nesta questão de eliminatórias, porque não vão ser definidas todas as 32 vagas. A tendência é ser entre 28 a 29 vagas, vão faltar ali 3, iriam faltar 3, mas agora vai faltar um da Europa, e mais os confrontos entre continentes. A tendência é ser uma Copa igual. E também tem uma questão, pode ser que a camisa não pese, como aconteceu com a Itália contra a Macedônia do Norte, mas o Brasil em campo é outra coisa. Tanto que até o próprio técnico da Bélgica na eliminação, ele fala, a gente ganhou por, teoricamente, sorte, mas a Bélgica fez um excelente primeiro tempo, o Brasil no segundo que se soltou. Mas tem isso também, né? O time também tem que estar sorte, está num dia iluminado, pega a melhor seleção, que hoje é a França, né? Ser batida e consegue um excelente resultado. Isso aí a gente vai ver no decorrer. Mas o estilo do jogo vai ser esse. A gente não precisa esperar uma coisa extraordinária. É o estilo do Tite. Não, eu acho que a camisa pesa mais quando se o Brasil conseguir se arrumar em campo, né? Que se for aquela bagunça que foi 2014, aí vai igual a Alemanha, né? Que até tira o pé para o negócio não ficar feio, né? Então, resta saber como que o Brasil vai se portar. Eu acho que o Brasil tem totais condições. E abrindo um parênteses rápido, você citou a questão, né, do Real Madrid, do Paris Saint-Germain. A gente fez deixei cair aqui. A gente fez um programa só sobre o PSG, né? Há 2 programas atrás, se eu não me engano, falando
da questão do PSG, que tinha acabado de ser eliminado, né, da Liga dos Campeões. De lá para cá, a gente teve o Neymar e o Messi vaiados, né, lá na França. A gente teve o PSG tomando de 3-0 do Mônaco no último final de semana. E o Real Madrid também, né, ganhou do PSG com propriedade, né, em casa. Aí chega o clássico, né, com mais time que o Barcelona, né, por mais que o Barcelona esteja se ajeitando, como você disse, com chave, parece que ele está pondo ordem na casa, todo mundo espera que o Real Madrid vai ganhar, ele toma de 4-0 em casa, então é para deixar todo mundo de cabelo em pé, né? Porque quebrou todos os prognósticos aí, as casas de apostas aí, né? Bom, pessoal, hoje o programa foi mais curto mesmo, a gente está preparando outros conteúdos para vocês aí ao longo das próximas semanas, esperamos que vocês estejam gostando, a gente pede que todo mundo que esteja aí nos assistindo, que nos acompanhou até o momento, deixe o seu like aí no vídeo, você acaba ajudando a gente aí ajudando a gente e o próprio canal aí no crescimento, divulgação. Deixe o seu comentário aí embaixo ou no chat aí, deixe a sua crítica, sua sugestão, sua opinião. A participação de vocês é sempre muito importante. A gente agradece mais uma vez aí a Webzone por estar abrindo espaço para a gente aqui todas as sextas-feiras. E agradecer ao Edu de novo aqui por ter feito companhia, ter participado do debate aí. E a gente está preparando novos conteúdos aí, né, Edu? Eu que agradeço, André, mais uma participação. Espero que o pessoal tenha gostado. Discordar faz parte. Vamos debater, que isso que é importante, a gente ter ideias diferentes para saber aí. Mas espero que o pessoal tenha gostado do nosso programa. A gente sempre traz um convidado diferente, traz algo para sair um pouco do que é o normal vamos dizer, dos programas esportivos. O pessoal espero que goste. Vocês podem também dar sugestão, tenta esse cara para trazer, tal. A gente dá um jeito aí de trazer esse pessoal. E até pegando carona no que você falou, a gente entrevistou semana passada aqui o Diogo Tenuta, né, o técnico lá do Varginha. Muita gente pode olhar assim, né, técnico do Varginha e tal, aí quando vai descobrir, ele é neto do Tele Santana, muitas histórias, muita bagagem para compartilhar com a gente. E a gente crê que foi um programa muito bom na semana passada. Se quem quiser assistir, né, entra aí no canal da Webzone e procura lá a entrevista com o Diogo Tenuta, que foi uma entrevista muito bacana com o neto do Tele Santana. É isso, pessoal. A gente está ficando por aqui. A gente agradece mais uma vez a participação de todos vocês. E obrigado aí, Edu. Um abraço até semana que vem. Eu que agradeço, André. Tenham todos uma excelente semana. Até mais. Obrigado. Forte abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.